principal que coroa esse debate, né, que é o painel Política Nacional de Cuidados do Brasil, Políticas Públicas de Cuidado e Autonomia Financeira das Mulheres. E para essa mesa, preciso que a nossa secretária de Mulheres, Anne Figueiredo, venha para coordenar. Aí eu gostaria de chamar agora a nossa querida companheira e vereadora, sempre secretária do Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula. Muito obrigada, Tainá. Que bom que você está sempre conosco. E a nossa companheira, novamente, nossa querida secretária nacional de Autonomia Financeira e Políticas de Cuidado, Rosane Silva. Peço para a Ana, então, aí fazer a condição do mesmo. Boa tarde a todas e todos, retomando agora os trabalhos na parte da tarde. É um prazer estar aqui com essas duas mulheres potentes para debatermos o tema principal, que a Vera acabou de falar, e começamos a fala mesa com a nossa vereadora Tainá de Paula, vereadora do PT do Rio de Janeiro. Primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, uma honra dividir esta mesa, esse debate com a Anne, claro, com a nossa convidada, a ilustre convidada, secretária nacional. Quero louvar aqui esse espaço, tantas mulheres, alguns aliados, poucos aliados presentes, mas principalmente louvar as mulheres trabalhadoras que aqui estão. E claro, o CCJUF, que organiza, ajuda a organizar esse evento. Bem, a pauta das mulheres, e principalmente a inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela está muito aliançada com a discussão, claro, das políticas públicas. Fiz um mandato, faço um mandato muito voltado para esse público, a maioria do meu eleitorado, né, da minha relação, não só na forma de organizar a parte dos trabalhadores, mas dialogar com a sociedade civil, qual é o debate, quais são as principais pautas que eu formulo, discuto aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou passam pelas mulheres ou são profundamente impactadas, elevadas, carregadas pelas mulheres. E para além disso, eu faço parte de um ciclo de esquerda, de organização popular, do último ciclo, da última quadra, né, de consolidação do campo democrático e principalmente da esquerda, que é minha praia e meu lugar de origem. As organizações tradicionais da esquerda, sejam elas no chão da universidade, sejam elas a partir do movimento estudantil, onde eu origino, mas sejam elas a partir do chão de fábrica, os sindicatos, as organizações tradicionais que falam e passam pela dimensão do trabalho, foram profundamente impactadas pelas reivindicações das mulheres neste último ciclo dos últimos 10, 15 anos, por assim dizer. E eu sou fruto, a Tainá, liderança público-política, emerge da organização das mulheres e principalmente das mulheres negras. Isso não é segredo para nenhuma mulher aqui. Estamos com uma convidada, estou falando de onde eu venho, né? E sem dúvida alguma, a dimensão do cuidado, a dimensão da precarização do trabalho, a informalidade do trabalho, a indústria 4.0, o novo capitalismo, o aumento do neoliberalismo, o aumento inclusive do ódio racial, da misoginia, são tratos e debates que forjam uma mulher como eu, uma mulher de origem favelada e periférica, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que para além de defender nosso legado, o jeito petista de governar, o legado lulista, as posições mais à esquerda, obviamente o avanço que as mulheres conquistaram, que vai desde a Secretaria Nacional e hoje o Ministério das Mulheres, que perpassa a Lei Maria da Penha, a PEC das domésticas, enfim, a tradição das mulheres petistas, né, o que nós consolidamos nos últimos ciclos, foi posto em xeque nesse último ciclo e fomos nós, acredito eu, estou colocando todo mundo no bolo aqui das mulheres organizadas, mas fomos nós, as mulheres organizadas na luta, que debatemos e construímos. E aí eu não quero repassar aqui tudo que a gente passou, desde o enfrentamento ao golpe, a defesa da Dilma, a primeira presidenta eleita,
nessa nossa democracia tão misógina, passando pela Marcha das Mulheres de 2015, passando pelas mulheres campesinas se organizando, passando pela Marcha dos povos indígenas originários e principalmente a Marcha das Mulheres Indígenas. Enfim, toda a sorte de organização, de renovação e de empenho em manter a esquerda coesa passa pela organização das mulheres. Então, eu acho que eu gasto esses 5 minutos iniciais para dizer o seguinte: as mulheres construíram o leito da vanguarda da esquerda nesses últimos 10 anos. Nós somos parte da resistência ao golpe, da resistência ao fascismo, ao obscurantismo e ao próprio bolsonarismo. Não é à toa que o Bolsonaro mira nas mulheres para construir essa nova narrativa e forja lideranças femininas, desde a sua esposa, que eu não gosto de citar o nome da ex-primeira-dama, passando pela sinistra Damares, passando por tantas outras personalidades femininas forjadas nesse bolsonarismo, mas na desconstrução dos feminismos e das organizações das mulheres. Acho que é um ponto para a gente pensar. Desde o Fora Cunha, passando pela PEC 81, passando por tantas tentativas de retiradas dos nossos direitos. Talvez a gente não tenha, na época, a gente fez uma boa resistência, um bom debate, mas nós não estávamos concatenando, talvez, a nossa importância e o nosso significado e papel na reconstrução da democracia e dos novos rumos que a esquerda tomaria. E aí o resultado está. O número significativo de aumento nos espaços de poder e representação das mulheres, isso e não foi moda, né? Há 10 anos atrás, ouvi lideranças, dirigentes dizendo que o voto feminino era moda, era um modismo que passaria, ele só cresce. A hashtag Érica Hilton presidenta é algo que há 10 anos atrás poderia ser lido como uma aberração, e hoje existe uma realidade colocada. As mulheres líderes consolidaram um leito, não só eleitoral, mas um leito político muito sólido. Eu vejo com muito orgulho Maria do Rosário, a própria Janja Lula da Silva, as nossas ministras posicionando e sendo posicionadas como as próximas presidenciáveis e lideranças do Brasil. E claro, as agendas das mulheres, inclusive transversais, entendidas como transversais às nossas pautas, e aí fazendo um recorte aqui no nosso papo, ganham muito peso. Não à toa, o primeiro 8 de março do presidente Lula, o segundo 8 de março do presidente Lula, é acompanhado de entregas significativas, tanto de pautas e de lembranças do nosso atual ministério, mas que estão presentes em todos os outros ministérios e em discussões que a gente precisa aumentar e dar voz. Acho que é o nosso papel, enquanto mulheres organizadas, enquanto participantes da sociedade civil, enquanto mulheres petistas, vejo algumas lideranças petistas aqui, o nosso papel é justamente dar voz e solidez às pautas de enfrentamento, de construção desse governo e, obviamente, na sociedade. E quando a gente fala de cuidado, estava brincando na construção da fala com a minha equipe sobre, poxa, a pauta do cuidado não pode ser como a pauta dos direitos humanos, que hoje nós temos uma grande polarização ao redor da pauta dos direitos humanos. Os direitos humanos deixou de ser a construção do campo democrático, dos direitos fundamentais, que unifica, de certa forma, esquerda, direita e centro, dos anos 50, dos anos 60, e passou a ser uma pauta da extrema esquerda, como se a pauta dos direitos fundamentais seja algo que só a esquerda toca e os mais pobres, a classe trabalhadora, os mais populares não estão interessados e não querem versar sobre. Muito na mesma linha, entendendo os direitos do trabalho como direitos fundamentais, como direitos que conectam, deveriam conectar a população, a economia do cuidado precisa ser revista, inclusive como enfrentamento ao novo capitalismo, que cria a desconstrução dos direitos do trabalho e cria a subalternidade, a submissão das mulheres, seja pela inexistência do trabalho, o trabalho não remunerado. Não quero aqui brigar com a tradição, com a família e com a propriedade, mas já brigando com a tradição, família e propriedade, dizendo que os métodos que o capitalismo cria sobre o controle das mulheres, sejam nas igrejas neopentecostais. Revi um dia desses a frase
Bispo Macedo falando que a filha dele jamais estudaria para não ser a mantenedora do lar, contrariando os dados oficiais que as mulheres são chefes de seus lares e mantenedoras de seus lares desde o final dos anos 90, de forma irreversível, independente inclusive da sua escolaridade. Então que elas estudem, que elas entrem e atravessem o chão da universidade, que elas se escolarizem para reivindicar melhores salários, sim, isso precisa ser uma pauta. A pauta da creche nunca foi tão à-vanguarda, nunca foi tão progressista. Talvez a gente tenha arrefecido, esquecido essa discussão, diminuído o debate, porque as mulheres organizadas, estou dando um puxão de orelha aqui nas feministas históricas, talvez essa não tenha sido uma pauta tão central nas mulheres organizadas e principalmente as mulheres de uma determinada classe, porque afinal de contas as mulheres de classe média que têm rendas sindicalizadas conseguem pagar uma escola ou uma creche privada, isso deixou de entrar no nosso repertório. E para as mulheres de favela, de periferia que eu ajudo a organizar, isso é uma pauta central. Eu tenho que bater dioturnamente no prefeito, eu tenho que bater dioturnamente nos gestores pelo Brasil afora, porque de fato isso é uma estratégia cínica, leviana, de não permitir que as mulheres acessem melhores trabalhos e, obviamente, uma expectativa de vida melhor. E para ir fechando e finalizando, eu creio que a nossa lei, né, de equidade salarial, de equiparação salarial, é claro que é, na minha opinião, algo de extrema pedagogia e potência, assim como foi a Lei Maria da Penha, e apesar da Lei Maria da Penha não ter resolvido o feminicídio, não ter resolvido a misoginia, não ter resolvido a crescente de ódio e violência contra as mulheres, mas de norte a sul do Brasil, não há homem, não há mulher, popular ou não, que não saiba que ela sim tem direitos e que ela tem um sistema de proteção caso seja violentada. Nós podemos ter falhado em não ter atravessado as pedagogias masculinas e construído também política para as masculinidades tóxicas. Nós poderíamos ter falhado em não enfrentar o judiciário machista e misógino e os aparatos policiais que não querem registrar os nossos boletins de ocorrência. As rondas da Maria da Penha precisam ser pautas centrais para nós, como é que a gente faz o enfrentamento às polícias locais, às polícias estaduais e, obviamente, às polícias militares, para que essa pauta ganhe corpo, a Maria da Penha ganhe lastro e capilaridade cada vez maior nos estados e municípios, mas o letramento, a educação, a pedagogia que diz em briga de marido e mulher, mete a colher sim, a gente conseguiu. E isso é muito estratégico, porque uma pauta da vanguarda, das mulheres, da dita extrema esquerda há 15 anos atrás, hoje é uma pauta popular, é uma pauta da classe trabalhadora, é uma pauta das mulheres que a gente não consegue alcançar nas nossas organizações tradicionais. Então esta pauta da equidade salarial pode ser, e que na minha opinião já é, uma das nossas maiores metas na luta anticapitalista e na desconstrução de um sistema, diria, fascista, misógino, que sequer é capitalista. É extremamente odioso e colonizador com os corpos das mulheres e com os trabalhos das mulheres. Então, construir estruturas de emancipação do trabalho, creche, diminuição casa-trabalho, a mulher que trabalha perto de casa é uma mulher que tem mais tempo para a sua família e para os seus filhos. Obviamente, equiparação salarial, isso não é algo revisionista, não é algo datado, é algo extremamente atual. Num lugar de precarização, num lugar onde tem pouco salário, porque tem pouco posto de trabalho, as mulheres não podem ser excluídas simplesmente dos setores produtivos porque tem pouco trabalho. E essa é a lógica. Assim como não tem trabalho para negros e negras, por isso o extermínio, assim como não tem trabalho para as pessoas PCDs por conta do capacitismo. As mulheres não podem ser uma escolha aos problemas que o capitalismo construiu no século XXI. Nós não podemos estar na ponta do fuzil por simplesmente sermos corpos descartáveis na lógica do capital. Então, que se enfrente à misoginia do capitalismo. A gente precisa falar isso, sabe? O capitalismo tem uma dimensão misógina, que escolheu as mulheres para executar, para adoecer, para se maternizar. E as saúdes mentais, né? Eu tenho falado muito sobre saúde mental, presido à frente da reforma psiquiátrica
e da Saúde Mental da Câmara, e nós não falamos sobre os impactos nem da pandemia, nem da ausência de alternativa das mulheres, e obviamente cuidado também está relacionado aos cuidados individuais. As mulheres são importantes, elas não podem ser descartadas. A frase que as feministas dos anos 80 falavam, quem cuida de quem cuida, é muito atual, é atualíssima. Então, que a gente consiga formular, e eu tenho provocado muito a ministra nesse sentido, a saúde mental das mulheres, assim como nós, enquanto movimento negro, conseguimos consolidar a saúde da população negra. Isso é um debate consolidário, sólido, e nós não emplacamos no SUS, no SUAS, a saúde mental feminina, a saúde mental dos corpos não masculinos, né? Não masculinizados pelo capitalismo. Então, que a gente construa liberdades, saúde e bem viver e uma perspectiva de mulheres melhor cuidadas no governo Lula e, claro, nesse resto de século XXI. Obrigada. Avante. Obrigada, Tainá. Super enriquecedor o seu debate aqui com a gente. Antes da... tem uma perguntinha aqui, só um minuto. Antes de fazer aqui a pergunta para a Tainá, eu quero registrar a presença da Fernanda Graça Mel, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da Ana Cristina Maricato, assistente social e orientadora da nossa querida Patrícia, das diretoras Helena, Nelly, Patrícia, Renata, Márcia e da nossa eterna diretora Lucilene. Muito obrigada, é um prazer ter ela aqui. Uma pergunta para a Tainá, antes de passar aqui para a Rosana. Tainá, você considera o movimento Ele Não como um movimento importante, e não só para as mulheres, mas na luta contra o fascismo? Não considera que parte da esquerda tem esquecido esse movimento histórico? Parte da esquerda não, vai dar nome no sobrenome. A esquerda masculina não gosta dele não. E eu vou reivindicá-lo até o último dia da minha vida, porque o Ele Não está muito relacionado ao nosso debate ao golpe, ao nosso debate ao redor da defesa da Dilma, independente das questões que cada uma tem sobre o governo, sobre a condução. Foi indefensável e é indefensável termos figuras aliadas, dirigentes aliados de partidos trabalhadores ou qualquer pessoa de esquerda questionando que não foi golpe, que não foi um ataque não só à democracia, mas a uma mulher cumprindo seu papel democrático. Fico, inclusive, relacionando, e isso é um lugar muito sensível, quero falar do hoje, comparando a Dilma. O presidente Lula, que na minha opinião é um dos mais brilhantes gênios da democracia contemporânea mundial, está com dificuldades com o parlamento brasileiro, que é um parlamento muito parecido com o retrato que conduziu o golpe em 2015, né? No ano que não sai das nossas lentes. O leito do fascismo, o leito do obscurantismo, os limites da democracia, as entranhas do poder colonialista do Brasil, sejam na bancada da bala, sejam na bancada do boi, sejam dos milicianos ou dos tradicionais coronéis golpistas, né? Parece, né? De mão na cadeira, mão na cintura, que é uma foto, para mim, de cena dos escravocratas brasileiros irresponsáveis que nos levaram a isso, ao extremo que nós estamos vivendo hoje, faz com que a gente reflita que não versava sobre as incapacidades necessariamente de Dilma, mas nas dificuldades do tempo. O parlamento brasileiro vive hoje uma construção de um parlamentarismo não democrático, porque nós não decidimos um plebiscito que seria o parlamentarismo, até toco o debate, tá? E eu, inclusive, sou defensora do parlamentarismo que versa sobre o Brasil hoje. As regras não são claras. Então, quando as regras não são claras, é contravenção. já dizia algum miliciano desconhecido por aí. E por que o nosso presidente Lula não é visto como inábil? Por que o nosso presidente Lula não é visto como pouco habilidoso?
desculpa, acho que de fato ele é habilidoso, eu entraria em qualquer debate defendendo o presidente Lula. Eu sou tão lulista quanto petista, faço essa brincadeira, porque tem gente que reivindica, né? Eu sou petista, não, Lula às vezes erra, não, eu acho que o Lula está sempre certo mesmo errando, eu sou meio que cega, talvez seja um dos meus defeitos enquanto geração. Acho que o presidente Lula está certo na condição do Brasil, mas objetivamente, se ele enfrenta os mesmos problemas que a presidenta Dilma, por que a presidenta Dilma passou por tanta dificuldade? Nada além da misoginia e nada além da necessidade que a política tem de desconstruir uma mulher no parlamento. Da mesma forma, misógina, na minha opinião, a leitura do ele não é feita. Porque foram as mulheres que levaram o Bolsonaro à contradição. Foram as mulheres que levaram, na minha opinião, inclusive a polarização no pé que está. E eu quero reivindicar os votos de 2022, aí que os meus dirigentes masculinos ficam irritados mesmo comigo, porque o voto, o 1,5 milhão de diferença, foi popular, foi periférico, foi enegrecido e foi feminino. A gente placou a narrativa do Bolsonaro não gosta de mulher. As mulheres conservadoras, evangélicas, que não votam no PT de jeito nenhum, já votaram, a família dela, o avô, os avós, a ancestralidade dessa família já botou 13 no peito, mas não bota hoje, não vai botar durante um bom tempo. Mas essa mulher, nos rincões da periferia brasileira, escutaram as mulheres na rua. Nós emplacamos essa narrativa. E a gente só tem 1,5 milhão de diferença hoje, porque uma mulher em Nova Iguaçu, evangélica, conservadora, que não gosta de LGBT, que não gosta dos antirracistas, que não gosta dessa coisa de liberdade, quer matar bandido, sabe que o Bolsonaro não gosta de mulher. Isso é um gol de narrativa que as mulheres placaram. E essa mulher é muito firme. Essa mulher tem um voto silencioso, muito firme, alinhado com uma esquerda que sabe que no final do dia ela sabe que a protege. Nós lançamos um programa chamado Guardiãs das Matas aqui no Rio de Janeiro, quando estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente. E estrategicamente eu fiz uma etapa de formação dessas mulheres. E discutam, porque são mulheres de favela, são mulheres de periferia, que não estão alinhadas à pauta ambiental, que não estão alinhadas à pauta da esquerda e que não estão nem aí se elas são pretas ou não. Mas elas têm que ouvir uma formaçãozinha sobre o mundo do trabalho, qual é o problema que elas passam, por que elas estão desempregadas há anos. E a escuta é, bom, com o Lula era estranho, era ruim, mas a gente tinha emprego. Isso é algo muito estratégico para a gente reconectar. Então, uma economia do cuidado forte e um debate produtivo perto dessas mulheres, conectado na rede de proteção, conectado com as nossas estratégias de reconexão, na minha opinião, vira voto e faz com que o presidente Lula seja reeleito com tranquilidade em 2026. Obrigada. Agora vamos passar para... passar a palavra para a nossa querida Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidados do Ministério das Mulheres. Boa tarde. Vou pedir licença para vocês, eu vou falar em pé, até mesmo porque eu vou fazer uma apresentação aqui do que a gente tem construído no Ministério das Mulheres, no governo federal, em relação a esse tema. Então, primeiro, novamente, cumprimentar todas as pessoas, quem não estava pela manhã, em especial a vereadora Tainá. Conheço o seu projeto, seu programa Guardiãs das Matas, achando maravilhoso. Também a Anne, dizer novamente que para a gente é muito importante esse momento, esse debate aqui. De manhã, inclusive, e tenho mencionado muito esse tema, quem me conhece sabe que eu choro, e está doendo muito a situação do Rio Grande do Sul, então tenho me preservado não falar, até mesmo para não chorar. Mas é isso, quando a gente está falando de cuidado, a gente está inclusive falando de cuidado do nosso meio ambiente, né? Que a Tainá estava lembrando aqui, foi o processo do golpe, que a
depois, no conjunto dos dois governos, do Lula e também da Dilma, a gente vinha construindo toda uma política para enfrentar as mudanças climáticas. E aí a gente teve o golpe e essas políticas foram interrompidas. Hoje a gente vive no Rio Grande do Sul, mas que a gente poderá viver em qualquer outra parte do nosso país. E aí ontem a gente vendo os vídeos do presidente Lula em Alagoas, né? É muito curioso, né? A gente vê porque na semana passada o presidente Lula estava em Porto Alegre exatamente por causa dos desastres que estão acontecendo lá e tentando conter o que é o avanço das águas sobre as cidades. Aí ontem ele vai a Alagoas para abrir um canal para levar água para aquele povo. Então, isso está muito conectado com o projeto de país que a gente quer construir. Eu acho que a gente vinha construindo esse processo no primeiro governo do presidente Lula e depois nos dois governos do presidente Lula e no primeiro e segundo governo da presidenta Dilma, e que se interrompe todo esse processo com o golpe. E agora, quando a gente chega no espaço do Estado, a gente vê o tanto que foi desconstruído ou acabado o conjunto de políticas que a gente vinha produzindo. Hoje, pela manhã, a gente já falou aqui em relação ao tema das trabalhadoras domésticas, mas se eu for entrar nesse debate, tudo que foi desconstruído no que a gente vinha construindo na política para as mulheres, eu vou falar só disso. Então, esse é um debate para um outro momento que eu acho que é muito importante as pessoas saberem de que forma a gente encontrou o Estado e como a gente está reconstruindo todas essas políticas. E como diz o presidente Lula, o povo tem pressa, o povo não pode esperar. Mas a gente encontrou um país que não existia mais. O Estado não estava mais. Era tão grande com o que é a política nacional e o Plano Nacional de Cuidados, que às vezes, para a gente que está lá no espaço público, isso até assusta, porque a gente sabe que o que a gente queria entregar, talvez a gente não vai conseguir entregar tudo que são as necessidades emergencial das mulheres, em especial, porque quando a gente fala de cuidado, a gente está falando da vida das mulheres. Então a expectativa é muito alta, em especial das mulheres pobres do nosso país, com que a gente vai poder entregar em relação ao tema do cuidado. Eu acho que esse tem que ser um grande desafio, como eu disse hoje pela manhã, da importância da gente cada vez mais tornar esse debate público. Esse debate não pode ser um debate só nosso, das mulheres, ou das mulheres feministas, ou das mulheres que atuam nos movimentos. Esse tem que ser um debate da sociedade. E a prova do Enem, né, a redação do Enem, eu acho que possibilitou, inclusive, a gente avançar nesse debate, porque desde a redação do Enem, a gente já viu tantos programas retratando o debate do cuidado. No mês de março, em especial, a gente viu várias matérias, vários programas retratando o que é o tema do cuidado no nosso país, e eu acho que esse é um dos grandes desafios desse seminário. Mas aqui Então, para começar a falar desse tema, achei importante trazer alguns dados aqui, porque isso tem muito a ver, esses dados, com esse debate do cuidado, né? Porque quando a gente vai olhar os dados, nós as mulheres, né, somos 64% fora da força de trabalho no nosso país. E quando a gente faz o recorte de raça, as mulheres negras são 36%, quase 37% fora da força de trabalho no nosso país. Aqui eu estou falando de qualquer trabalho. Os homens, apenas 35%. E se a gente faz recorte, então os homens brancos não chegam a 15% fora da força de trabalho. Então, a informalidade, o desemprego tem sexo e tem cor neste país. São as mulheres negras que estão fora da renda produtiva do nosso país. E aí, por que as mulheres interromperam muitas vezes a busca
por trabalho remunerado, porque elas precisam conciliar o trabalho de cuidados. Então, como não tem a creche, não tem a escola de tempo integral, ou não tem o centro-dias para atender o idoso ou alguém que está doente na família, são as mulheres que abrem mão do seu trabalho remunerado, e isso significa, como a Isabel já trouxe hoje de manhã aqui, significa proteção social, são as mulheres que abrem mão disso, enquanto os homens apenas 3% dos homens, interrompem a busca de trabalho devido aos trabalhos de cuidados. E quando a gente faz recorte, inclusive, das mulheres jovens, e hoje de manhã alguém falava disso, de que as mulheres jovens que não estão nem estudando e nem ocupadas na força do trabalho, são 10,9 milhões de jovens, pensando no conjunto de jovens, só que neste universo, são duas mulheres, 2 em cada 3 jovens são mulheres. E essas mulheres estão fora do estudo ou fora do trabalho porque estão em casa cuidando de outra pessoa. Ou seja, das tarefas do cotidiano da casa, ou seja, de uma criança, ou seja, de um idoso. Então, no caso das mulheres jovens, não tem aquele papo de nem, tá? Não estuda e não trabalha. Não, as mulheres trabalham o tempo todo, inclusive as mulheres jovens, as adolescentes do nosso país. E aí, mais uma vez, o recorte de raça, porque 43% são jovens negras. E aí aqui a gente já entra no campo dos rendimentos. O nosso rendimentos aí, conforme a última PNAD, nós recebemos em média 79% do salário de um homem. E quando a gente faz o recorte de raça, as mulheres negras recebem em média apenas 46% do rendimento dos homens brancos. E essa realidade, infelizmente, não se alterou aí nas últimas décadas, A gente continua recebendo menos que os homens, mesmo a gente tendo a elevação da nossa escolaridade, mesmo a gente com o avanço das novas tecnologias, as mulheres continuam também nesses espaços com minoria, exatamente nas chamadas profissões extintas. Quando a gente vai olhar, a gente vê que as mulheres são minorias. Outro dia, até inclusive conversando com dirigentes bancárias, elas falaram, quando a gente vai nos bancos, as mulheres são meio a meio, mas quando a gente vai para a área de tecnologia, as mulheres da área de tecnologia são em média 25%. Então, aí é o grande desafio a gente formar exatamente as mulheres para avançar neste lugar, porque aí também estão os trabalhos mais valorizados, Porque onde estão as mulheres? As mulheres estão nos trabalhos desvalorizados, nos trabalhos precarizados, no trabalho informal, que é isso, não dá garantia de proteção social. E aí, quando a gente vai olhar os dados aí das famílias do nosso país, as mulheres hoje são quase 52% do total de chefes de família do nosso país. Então, o total das famílias que tem alguém que é o provedor na família, nesse caso 52% são as mulheres. Esse é o último dado aí do quarto trimestre de 2023. E 90% das mães solo no nosso país são mulheres negras. Destas, 72% são mulheres pobres e 22% são mulheres que vivem na extrema pobreza. Então, também quando a gente olha, não somente para as chefias das famílias, mas das mães solos, exatamente nós temos também um recorte de raça muito importante. E quando a gente vai olhar sobre o tema que a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco, que é exatamente o tema do cuidado, as mulheres dedicam, hoje
Hoje de manhã a Priscila já falava disso, quase, né, 21,3 horas semanais ao trabalho doméstico, enquanto os homens 11,7 e as mulheres negras, então, 22 horas semanais. O trabalho, e aí nesse dado aqui, eu sempre gosto de fazer esse alerta, porque quando a gente fica pensando, né, o dado ali de 11,7, a gente fica pensando na nossa memória onde é que está isso, mas os dados, e a gente inclusive já tem conversado com o IBGE sobre isso, que quando é feito essa pergunta, está incluído aí levar o cachorro para passear, levar o filho até a porta da escola, lavar o carro, organizar o pátio, isso tudo é considerado trabalho doméstico. E aí, entrando nisso que a Tainá falou, que é algo muito importante, com a primeira entrega do presidente Lula às mulheres brasileiras, que foi a nossa lei da igualdade salarial e critérios remuneratórios, que a gente teve nesse ano o primeiro relatório de transparência, que é um relatório que ele pega, né, em torno de 50 mil empresas com 100 ou mais trabalhadores, porque a lei ela tem esse corte, que são empresas de 100 ou mais trabalhadores, mas que aí significa, né, empresas que têm mais de 10 anos, nós estamos falando aí de quase 18 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E aí, quando a gente pediu as informações para as empresas para gerar os relatórios de transparência, a gente fez um conjunto de perguntas até para identificar quais eram os critérios que eles utilizavam para ter as diferenças salariais. Então a gente fez um conjunto de perguntas para poder identificar essas questões. Uma das perguntas que a gente fez: se a empresa tem uma política de contratação de mulheres, apenas 32,6% desse contingente de empresas tem uma política de contratação de mulheres. E se a gente for olhar para o dado anterior, que as mulheres estão chefiando a maioria das famílias brasileiras, as empresas não têm nenhum compromisso sobre isso, né? É aquela ideia ainda que o mundo é do 1900 antigamente, que o homem era o provedor e que o nosso trabalho era apenas algo, né, para a gente ajudar na renda da família. Não considera os dados atuais, porque apenas 22,4% das empresas têm uma política de contratação de mulheres chefes de família. Política de creche, então, nem se fala, 21,4%. E os aumentos das licenças, apenas 17,7%. Mesmo a gente tendo uma política de aumento da licença maternidade, que isso já é algo histórico no serviço público, a gente agora está fazendo um debate no governo federal em relação ao aumento da licença paternidade, porque, inclusive, o STF está pautando. Vocês sabem que a licença paternidade no nosso país, além dela ser uma vergonha, que é de 5 dias, ela não é regulamentada até hoje. E o STF, então, está cobrando o governo brasileiro que regulamente. Então, a gente abriu um debate sobre isso e os dados mostram aí que não tem nenhuma política por parte das empresas exatamente de considerar que precisa sim ter política não somente para a nossa entrada no mercado de trabalho, mas para a nossa permanência e a nossa ascensão profissional. Porque quando a gente perguntava quais eram os critérios, né, para a ascensão profissional, aí vinha disponibilidade para a empresa, disponibilidade de viajar, metas, horas de produtividade, todos os critérios que nós mulheres não nos encaixamos. Porque qualquer mulher, mas as mulheres que são mães, elas já estão ali no trabalho, olhando para o relógio, como foi falado hoje de manhã, chega às 5 horas, a creche fechou. O que eu faço com o meu filho que está na creche? O que eu faço com o meu filho que está na escola? E o local de trabalho ele não fecha às 5 horas. E aí, se a gente for olhar a realidade, principalmente das mulheres que moram na periferia e trabalham do outro lado da cidade, e aí eu sempre uso como referência São Paulo, que eu conheço, e, por exemplo, uma mulher que mora numa periferia, vai trabalhar nos jardins, a mulher leva quase 2, 3 horas para chegar no seu local de trabalho. Como que ela
vai pegar. E aí vem os arranjos. Porque aí a mulher deixa a criança com a vizinha, com a filha mais velha, ou essa mulher abre mão do seu trabalho remunerado para voltar para casa e cuidar dessa criança. E aí, como a forma para ela trazer o sustento para sua família, ela vai vender o bolo na esquina, o pano de louça, ou vai vender produto de beleza, qualquer coisa que consiga trazer o mínimo de renda para a sua família. Então, essa é uma da realidade que a gente vive hoje no nosso país. E quando a gente quando a gente fala de trabalho de cuidados, a gente não pode esquecer de falar e a Isabel, não é a quinta maior categoria. A trabalhadora doméstica hoje é a maior categoria de trabalhadores do nosso país. E vocês têm que dizer isso sempre. Eu orgulho disso. Porque, mesmo que não seja reconhecido, invisibilizado e desprotegido, mas hoje a maior categoria de trabalhadores neste país é de trabalhadoras domésticas. E uma central sindical quiser fazer um trabalho sério, tem que olhar para essa realidade, que é das trabalhadoras domésticas. E aí eles falam, 92% das trabalhadoras domésticas são mulheres. Dessas, 66% são mulheres negras, então também tem aqui o recorte de classe presente, de raça presente na vida das mulheres, trabalhadoras domésticas. A média do trabalho doméstico tem aumentado no nosso país, né? 42% está aí entre 45 e 59 anos. A escolaridade, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho de um projeto, de um programa que a gente está abrindo no governo federal para a elevação da escolaridade das trabalhadoras domésticas. E hoje o trabalho doméstico remunerado é 13% da força de trabalho feminino no nosso país. E, infelizmente, 75% das trabalhadoras domésticas do nosso país hoje não tem nenhum tipo de proteção social. Significa direitos trabalhistas e previdenciários. E aí, olhando essa realidade, do que é a nossa vida real, essa é a nossa vida real neste mundo. Então, olhando para essa realidade, o presidente Lula, quando chegou, e era compromisso de campanha, que precisava construir uma política e um plano nacional de cuidado no nosso país, e a gente criou, então, o GTI, que é um grupo de trabalho entre ministérios, para pensar a política e o plano nacional de cuidados. Este GTI é coordenado pelo Ministério das Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Social, porque tanto no Ministério das Mulheres como no Ministério do Desenvolvimento Social tem uma secretaria em cada ministério que trata desse tema e tem as incumbências lá, as nossas prerrogativas de tratar desse tema, mas além de esses dois ministérios coordenar esse processo, nós temos 17 outros ministérios envolvidos nesse debate, mais o IBGE, a Fiocruz e o IPEA. E o que o que são as tarefas desse GTI? Primeiro, formular um diagnóstico sobre a organização social dos cuidados no país, que inclua desde a identificação das políticas e dos programas e serviços hoje já existentes no nosso país, elaborar a política nacional de cuidados, indicando quais são os seus princípios, diretrizes e objetivos, e também elaborar o nosso Plano Nacional de Cuidados, que contém tanto programas e ações de cada órgão nosso federal e também de entidades, indicando prazos, recursos, implementação dessas propostas. E as estratégias aí de gestão e monitoramento e avaliação desses programas. Então, neste momento, a gente está neste processo interno dentro do governo de construir tanto a política como o Plano Nacional de Cuidado. E aí, a primeira pergunta, quando a gente se fez, quando a gente chegou no GTI, política de cuidados, do que nós estamos falando exatamente? Porque, se a gente for olhar, na nossa vida tudo é cuidado, mas a gente chegou a essa definição
produção de bens e serviços necessários à sustentação e reprodução da vida humana, da força de trabalho, das sociedades, da economia e a garantia de bem-estar de todas as pessoas. Ele pode ser remunerado ou não remunerado. E neste caso, o trabalho doméstico não remunerado, como já foi falado hoje de manhã, ele é feito dentro das famílias e dentro das famílias uma responsabilidade quase que exclusiva das mulheres, né? Então, e também a gente trabalhando com esse conceito que o trabalho doméstico, né, ele pode também ser e deve ser uma responsabilidade das instituições públicas e privadas. Mas olhando hoje a organização social que a gente tem do cuidado no nosso país, hoje ele é quase que exclusivo, estou dizendo quase que exclusivo, porque nós ainda temos algumas políticas pontuais, como a política da creche, que ainda é deficitária, a política da escola de tempo integral, que é mais deficitária ainda, mas tem políticas para idosos, para pessoas com deficiência, que são muito deficitárias, mas existe alguma política pontual, mas que a gente, hoje, ela é quase que exclusiva das famílias e dentro das famílias de nós mulheres. Tanto que leva ao quadro anterior das mulheres não estar na força de trabalho remunerada, não estar na força de trabalho com proteção social, porque nós conciliamos o cuidado cotidianamente nas nossas vidas. Mulheres com filhos ou sem filhos, porque aqui nós não estamos falando só do cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. Nós estamos falando daquele cuidado cotidiano nas nossas casas. Que eu acho que foi a Eleutéria, uma das meninas que hoje de manhã falou sobre isso, que as mulheres, e aí, quando a gente vai olhar para as nossas vidas, nós as mulheres, para a gente deixar tudo organizado nas nossas casas, a depender do horário que a gente trabalha, a gente tem que acordar de madrugada para deixar tudo organizado, a casa organizada, comida, se tem criança, então piorou, né? Porque aí tem que deixar a comida organizada, depois chega em casa, tem que organizar a tarefa das crianças, se tem alguém idoso, se tem alguém doente na família. Então, esse trabalho do nosso cotidiano, que é organizar a vida cotidiana na casa, essa é uma responsabilidade nossa. Por mais que a gente tenha homens que contribuam, eles nunca se sentem responsáveis. Outro dia, conversando com a minha chefe de gabinete, ela falando, né, que ela tem um menino pequeno e o companheiro dela é super participativo, mas ela fala assim, toda vez que ele vai levar o Miguel para a creche e eu sair mais cedo, eu tenho que mandar depois, que eu estou dentro do carro, já mandar o WhatsApp. Não esquece a lancheira, não esquece não sei o que, não esquece não sei o que. Porque é isso, a responsabilidade está tão introjetada que é nossa, que o homem, por mais que ele contribua, ele não se sente responsável por aquela tarefa. Então, a responsabilidade do eu estou te ajudando. É meio isso que é transferido para a gente o tempo todo. E olha que nós, militantes, né, aqui, feministas de esquerda, a gente cobra isso no cotidiano nas nossas casas todo dia, muitas vezes até abrir mão de casamentos por causa dessas coisas que acontecem no cotidiano da casa. Imagina uma mulher pobre que vive na periferia, que é mãe sola e que precisa essa carga, né? Como disse a Tainá aqui, as mulheres estão esgotadas, as mulheres não aguentam mais essa carga de trabalho que estão sobre as nossas costas. Então, a gente começou a debater isso, definimos um pouquinho o que é a nossa concepção de cuidado, e nós começamos a olhar o que a gente está chamando de macro problema, né? Que a organização social dos cuidados ela é desigual, injusta e insustentável, porque está só sobre os nossos ombros das mulheres, desigual e injusta. Todas as pessoas necessitam de cuidados, mas as famílias, em especial as mulheres, são as que são mais responsabilizadas pela provisão de cuidados no país, principalmente as mais pobres, as mulheres negras
territórios onde os serviços públicos, né, tem menos serviço público de cuidado. E, como já foi falado aqui, se tem um poder econômico, ou contrata a creche, ou contrata a escola particular, ou contrata outra mulher para cuidar da tarefa. Agora, a mulher pobre não tem saída. Então, é necessário a gente pensar essa política. E sustentável porque cresce a demanda de cuidado no nosso país, não somente com crianças e pessoas com deficiência, mas também com um processo acelerado de envelhecimento da população brasileira. E o cuidado, né, ele é entendido como um direito humano universal, mas quando materializado via as políticas públicas, deve ser compreendido a partir do princípio do universalismo progressivo e sensível às diferenças. Porque quando a gente vai pensar a política de cuidados para a área urbana, é diferente da área rural. Então a gente não pode pensar uma política de cuidados só a partir aqui de quem vive no mundo urbano. As mulheres rurais, que inclusive quando a gente vai olhar para o mundo rural, política de cuidado no mundo rural não existe. Existe a política da escola, aí naquela idade já que a criança pode ir para a escola, que não existe a política de creche. Tanto que, quando a gente vai dialogar com as trabalhadoras rurais, a gente vê que a maioria das mulheres rurais, quando tem criança pequena, ou a mulher fica fazendo trabalho em torno da casa com os quintais produtivos, ou a mulher, quando vai para a roça, ela acaba levando essa criança, ou até mesmo a irmã mais velha cuidando. Eu sou filha de trabalhadora rural, eu fui cuidada pela minha irmã mais velha, que tem uma diferença de idade comigo de 4 anos. Então imagina uma menina de 6 anos cuidando de uma menina de 2 anos. E que era isso que acontecia. Então, essa é a realidade do conjunto das mulheres rurais do nosso país. Então, pensar a política de cuidado urbano tem que olhar para essas diferenças e assimilar isso. Aí quando a gente vai olhar para a realidade das mulheres indígenas, é muito diferente, né, de nós mulheres brancas. As mulheres que vivem nos quilombos também têm uma realidade muito diferente. E a gente então também chega ao entendimento de que a gente tem atores institucionais que são responsáveis pela oferta de cuidados, né? O Estado, através da garantia de direito e efetivação de políticas públicas, então as políticas de creche, de centros de dias, né, de atendimento às pessoas com deficiência, mas também as famílias por meio do trabalho não remunerado de cuidado. E aqui a gente sempre fala, quando a gente está falando disso, nós não queremos resolver o tema do cuidado, assim, não, então a gente vai dar um salário para a mulher e está tudo resolvido. Nós vamos pagar um salário mínimo e a mulher vai poder ficar em casa, se dedicar à sua família. Nós não queremos isso. Nós queremos que esse trabalho não remunerado dentro das nossas casas seja socializado e que os homens assumam o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade com o trabalho não remunerado. Porque se a gente entrar nesse debate simplista de que vamos resolver pagando um salário para as mulheres, nós nunca vamos mudar a realidade anterior, porque nós vamos continuar fora do mercado de trabalho. Não vai precisar nem lei de igualdade, porque nós vamos estar fora do mercado de trabalho. Então nós precisamos enfrentar isso e fazer esse debate sério com a sociedade, com os homens da sociedade, que precisa, e aí eu estou falando de todos os homens, independente da sua orientação sexual, que precisa contribuir aqui com as responsabilidades familiares. O mercado e as empresas, né, através da oferta privada de serviços e
olhar para isso e também as redes de solidariedade. E o quanto que a política de cuidados ele é determinante para a nossa autonomia econômica, porque se a gente aí, né, quem trabalha aí com o nosso círculo, né, se a gente tem uma restribuição das responsabilidades de cuidados, a gente vai avançar na redução das barreiras para a nossa inserção e permanência, entrada, permanência e ascensão no trabalho, e isso vai garantir a nossa autonomia econômica, porque aquele quadro que a gente viu, da gente receber menos, da gente estar nos salários menos protegidos, da gente estar na informalidade, a gente vai superar se a gente tiver uma restribuição aí da responsabilização dos cuidados. E o que a gente espera, então, com a política e com o plano? Primeiro, garantia do direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitam, a promoção do trabalho decente para todas as trabalhadoras remuneradas do trabalho. A Isabel já trouxe aqui de manhã todo o debate das trabalhadoras domésticas. A gente tem um avanço importante até 2016, com o governo da presidenta Dilma. Veio o golpe, veio a reforma trabalhista e todos os avanços que a gente tinha construído junto das trabalhadoras domésticas, a partir da luta das trabalhadoras domésticas, a gente voltou à estaca zero. Então, aqui é muito importante e nós, o governo federal, retomamos dois projetos com as trabalhadoras domésticas. Um deles, que é a elevação da escolaridade das trabalhadoras domésticas, que inicia agora no final de maio, através do programa Mulheres 1000, um projeto de elevação de escolaridade para as trabalhadoras domésticas, e também nós, o Ministério das Mulheres, junto com a Renatade, reconstruímos um programa que a gente tinha lá no passado, que era de formação sindical e organização sindical das trabalhadoras domésticas, na construção de novas lideranças de mulheres trabalhadoras domésticas, porque é isso, a gente sabe o quanto que é difícil organizar os sindicatos, porque uma trabalhadora do domicílio, muitas vezes a trabalhadora ela acaba não sustentando, pagando o seu sindicato, a sua mensalidade, não porque ela não queira, porque o salário é tão miserável que ela não tem condições. Então, a importância é a gente fortalecer a organização das trabalhadoras domésticas. A gente está com um projeto que a gente iniciou agora no mês de março, com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Renatade, que é formar trabalhadoras domésticas, e também a redução da pobreza e da desigualdade estrutural, pensando aí essa nova organização social do cuidado, sendo mais justa e corresponsável. Então, essa é a ideia de que o cuidado ele tem que ser uma responsabilidade do Estado, das empresas, do mercado, das famílias e da sociedade, e dentro das famílias dos homens, para a gente poder mudar essa realidade e as mulheres ter, sim, de fato, o direito de decidir o que elas querem fazer da sua vida, porque hoje a gente não tem direito de decidir. Nenhuma de nós tem o direito de decidir, porque a gente, toda vez que a gente vai para qualquer lugar, seja para o espaço político, como a Tainá na Câmara de Vereadores, seja no sindicato, como a Jânia aqui na CUT Rio de Janeiro, seja no movimento de mulheres, no movimento feminista, ou seja, no nosso espaço de trabalho comum, cada uma de nós, quando vai para esse lugar, a gente leva toda a carga do trabalho de cuidado aqui nas nossas costas. A gente vai para esse espaço com toda essa carga. E na hora de tomar a decisão, quem abre mão deste lugar para voltar para dentro da casa, para reorganizar a vida daquela família, são as mulheres que abrem mão disso, em todas as áreas, em todas as categorias. Eu já ouvi depoimentos de todos os tipos de mulheres que sempre dizem que na hora de tomar a decisão, e aquilo que a Rosana falava hoje de manhã, esse peso que é imposto para nós sobre a maternidade, que a gente tem que ser a mãe exemplar, que a gente tem que ser a mãe que cuida, que a gente tem que ser, e se a gente não for mãe, então a gente tem um problema. Se você não é mãe, você tem um problema, é
E é imposto sempre sobre as nossas vidas ter o tempo todo essa questão da maternidade. Nós estamos na semana Dia das Mães, então eu acho lindo quem diz. Ontem mesmo conversava com uma pessoa que estava falando assim: se eu tivesse mais condições econômicas, ia ter um monte de filho. Eu falei: gente, eu não dou conta de ter um, imagina um monte. Então assim, mas as mulheres têm que ter a liberdade de escolher se ela quer ser mãe, se ela não quer ser mãe, se ela quer ir para o espaço público, se ela não quer ir para o espaço público. E o Estado e a sociedade dá as condições para essa mulher poder fazer a escolha. Porque hoje, por que nós temos minoria nos espaços públicos, inclusive? Por que nós temos minoria nas câmaras de vereadores? E olha que nós estamos no ano eleitoral. Por que nós temos minoria no Congresso Nacional? Porque não é dada a oportunidade para as mulheres, e sempre que é dada essa oportunidade para as mulheres, vem junto a carga do cuidado junto com as mulheres. Então, pensar uma política nacional, o Plano Nacional de Cuidado, na nossa perspectiva do Ministério das Mulheres, é colocar no centro desse debate o que é a divisão sexual do trabalho neste país, como ela organiza a vida social do nosso país, qual é o impacto disso na nossa vida, e pensar uma política, um plano de cuidados, sem pensar sobre a perspectiva da vida das mulheres. A gente não vai avançar, porque a gente vai reproduzir mais uma sociedade que vai nos explorar muito mais e nos sobrecarregar muito mais. Então, para a gente construir uma política, um plano nacional de cuidados, a gente tem que colocar as mulheres no centro e sabendo que nós somos as grandes responsáveis e, portanto, a gente precisa mudar essa estrutura social de cuidados do nosso país para nós, mulheres, sermos de fato sujeitas de direitos neste país e, de fato, o nosso país ser um país democrático. Porque enquanto nós, mulheres, vivemos a situação que nós vivemos, o nosso país pode dizer que quer construir um país democrático, porque hoje ainda não é. Obrigada. Muito obrigada, Rosane. É uma felicidade, né? Se a gente, com essa sua apresentação, todo o projeto que já vem sendo estudado, né? E a esperança que a gente tem de que seja realizado realmente um plano de política de cuidados no Brasil, que, como você mesma registrou, né? Nós mulheres precisamos há muito tempo. A Mel, eu acho que é uma reflexão, né, Mel? Onde é que a Mel está? Acho que não é uma pergunta, é uma reflexão. Mel Cardoso. Em entidades de representação trabalhista, trata de todas as pautas, todas as demandas, todos os trabalhadores de maneira igual. Porém, nem todas as categorias são iguais às que são enviesadas pelo cuidado. As que são enviesadas pelo cuidado são mais mal pagas e precarizadas, reforçando que esse é um debate que precisa ser feito pela esquerda. O debate da reprodução social não pode ser mais adiado pelas entidades trabalhistas. É isso. Bom, eu acho que encerramos. Não sei se alguém tem que fazer algum comentário. Vera? É rápido. Primeiro, para falar da potência de uma mesa com 3 mulheres e que pensam, né, sobre a autonomia de mulheres. Segundo, para dizer que para o judiciário, para nós que estamos em carreiras de serviço público, às vezes parece que o debate de cuidados, né, porque estamos aqui, porque algumas acomodam melhor, talvez com uma circunstância financeira melhor, acomoda melhor a política. Nós não somos parte desse debate, mas isso é muito pelo contrário. Eu falava ontem com umas dirigentes da administração sobre o fato das mulheres do judiciário, por exemplo, hoje nos tempos de alta produtividade nas plataformas, terem perdido espaço do trabalho, do seu tempo de qualidade, do seu trabalho, da sua individualidade para a produtividade na plataforma, no trabalho online.
desconexão. Então, só para puxar um pouco para a nossa reflexão interna, o nosso debate sobre uma regulamentação de política de desconexão para o trabalho, o nosso debate sobre a regulamentação da violência de gênero no trabalho, porque o assédio produtivista, o assédio institucional, que ocorre principalmente no setor público, nas categorias que trabalham baseadas em plataformas, ela oprime as mulheres muito mais do que os homens, porque essas mulheres quem são responsáveis pela política de cuidado, embora homens possam também, né, ser atingidos por isso, mas a necessidade que a gente pensa, que a gente gostaria, inclusive, que fosse pensado dentro dessa estratégia da autonomia, na questão do trabalho, é preciso ter desconexão, é preciso ter não só a divisão do trabalho, mas também pensar estratégias para que esse fast trabalho, né, essa fast work que nós temos hoje, possa ser atravessado por uma política que garanta tempo até das mulheres poderem ir ao banheiro, né? Agradecer imensamente as duas, e a Yane tem um tempo para as considerações, que essa parte foi muito maravilhosa. Eu gostaria ainda dessa complementação. Muito obrigada a Tainá, a Rosane e a Ana por esse seminário. Obrigada, Vera, por trazer o foco para dentro da nossa categoria. Conversando aqui com a Rosane, a gente viu que ela tem mais um tempinho, então se tiver mais alguém que queira fazer uma pergunta, a gente tem espaço talvez para umas 3 a 5 pessoas. A Jane eu quero registrar a presença da diretora da Multinacional, Rosalina, agradecendo muito. Uma reflexão de que numa dos slides, né, quando você colocou sobre políticas dentro das empresas, de contratação de mulheres, política de creche, aumento de licença maternidade e paternidade, são pautas dos trabalhadores, são pautas que nós defendemos. Então, assim, é luta sindical, passa pela luta sindical, pela organização dos sindicatos, pela organização dos trabalhadores, e a importância dos sindicatos dentro de todo esse movimento de melhoria, né? Isso não, as empresas, o pouco que elas têm é graças a muita luta sindical, né? A importância da nossa base, de todos nós, e a nossa responsabilidade de continuar essa luta para a gente estar avançando. Obrigada, Jane. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou passar para a Tainá fazer as considerações finais e depois a gente encerra com a Rosane. Bem, quero reforçar aqui o agradecimento à explicação, à fala de Rosane sobre os trabalhos do Ministério, do nosso governo. Sem dúvida alguma, a dimensão da licença paternidade é algo que amplia nossa capacidade de diálogo com a sociedade, organizada ou não, e faz com que a gente reverbere na ponta como é importante a gente pensar a perspectiva do reverberar. Eu falei muito disso na minha fala. Quero considerar aqui, a gente não falou muito disso, né? Nossa dimensão orbitológica, não só por sermos mulheres sindicalistas, sindicalizadas, mas que refletimos em maior ou menor grau o trabalho. E aí a gente não reflete a discussão do cuidado individual, na pauta do SUS e do SUAS, que aí é uma provocação para o próximo seminário, para o nosso próximo encontro, como é que a gente faz uma incidência, aproveita uma mulher à frente do Ministério da Saúde, aproveita a participação de Wellington Dias, esse sujeito que apresentou muita política no recorte de gênero no Piauí para a gente avançar e incidir com mais robustez, né, na pauta do SUS e do SUAS, e óbvio, nesse recorte de gênero. Como é que a gente amplia, e aí acho que a Rosane traz uma dimensão importante, né, que é, na verdade, uma reflexão do próprio mundo do trabalho. O mundo do trabalho mudou, o empresariado
ao mesmo tempo que compreende a necessidade de uma agenda de desenvolvimento desenvolvimentista, por isso que topa o diálogo com o PT, pelo menos tem topado, né? Todo mundo feliz, de ponta cabeça lá com a ministra Haddad, a discussão do déficit zero soa como música para os ouvidos do mercado, não muito para os mais, para os mais petistas, os mais tradicionais ainda, da tradição do socialismo, mas existe uma porta de entrada no mundo do trabalho hoje, principalmente do patronato, que está colocado. Então, já que a nossa agenda de governo é de frente ampla, é de negociação, é de mediação, que a gente se utilize melhor dos espaços de negociação para avançar na agenda feminina, na inserção de direitos da mulher nessa mesa. Acho que a gente tem pedido pouco no final do dia para o empresariado brasileiro e acho que a gente deve aumentar o tom nos próximos anos. Ainda tem muita luta, muita frente de trabalho a construir. E ano eleitoral, né, gente? Não é que a gente insere nossa mulherada nas campanhas majoritárias ou na urna empacando, né? Aqui a gente é defensora, muito defensora, secretária Rosane, de uma aliança com o prefeito Eduardo Paes e da disputa da vice. Não vou falar quais os nomes que estão colocados para você perguntar quem são. Faço votos que a gente consiga estar nessa política, nesse tamanho, disputando a cidade do Rio de Janeiro, com qualidade, trazendo o modo petista de governar, dando capilaridade às políticas que o PT traz para o Brasil. Isso é muito importante. Uma coisa é a gente, na nossa banquinha, na nossa militância, no dia a dia, defender o pé de meia, defender, obviamente, as políticas de cuidado, distribuir recursos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um município recordista de recursos do presidente Lula. O presidente Lula todo mês vem aqui na casa dos milhões distribuir recursos para o prefeito Eduardo Paes. Isso é uma realidade. E é muito ruim nós não estarmos nesse tamanho que o presidente Lula tem na discussão do Rio de Janeiro. O carioca precisa saber que o PT fez, faz e fará ainda muito mais pelo Rio de Janeiro e, na minha opinião, fará numa perspectiva cada vez mais feminina. Então, as lideranças femininas são fundamentais na chapa majoritária e no parlamento. A gente tem 51 vereadores, temos uma das menores bancadas da Câmara de Vereadores, temos 3 parlamentares, agora 4, que um parlamentar pulou a janela, veio do sol para cá, o vereador Marcos Paulo, mas, fundamentalmente, nós temos 2 mulheres eleitas, eu e a Luciana Novaes, que a gente consiga ampliar essa bancada feminina, essa representação feminina e construir lideranças em todos os espaços. Presidentes de sindicato, reitoras, presidentas de associação, luta comunitária. Eu quero mulher em todos os espaços, lugares e claro, se for do PT, melhor ainda. Obrigada, gente. Aproveitando o papo da Tainá aqui sobre mulheres em espaço de poder, eu quero registrar que nós, do CDJUF, estamos na segunda gestão com mulheres presidentas e temos 3 mulheres do CDJUF como coordenadoras da nossa federação. Agora eu vou passar aqui para a Rosane para as considerações finais. Só fazer alguns comentários. O primeiro em relação a isso que a Jane trouxe. De fato, quando a gente está falando da presença, né, do mercado das empresas nesse debate, primeiro que é isso, acho que o movimento sindical tem uma tarefa muito importante, que é, de fato, nas suas pautas e nas suas negociações coletivas, trazer esses temas com centralidade. Eu venho do movimento sindical, venho da iniciativa privada e de um setor historicamente feminino. Mas quando ele entrega a pauta, primeiro que nós temos 2 problemas. Quem negocia não são as mulheres. As mesas de negociação, com raras exceções, acho que os bancários é uma das poucas exceções, que a maioria da mesa, na atualidade, porque quando eu comecei a militar na FUT era homens, a Rosalina que está aqui foi presidenta, inclusive do sindicato dela, ela sabe dessa trajetória. Hoje nós temos na mesa uma maioria de mulheres que negocia por parte dos bancários, mas nas outras categorias a maioria são homens os negociadores. Então, inclusive é um debate que a gente tem feito com as mulheres das centrais sindicais, de que precisa fortalecer as mulheres sindicalistas para a negociação coletiva. Ainda mais agora
com esse tema da lei da igualdade salarial, se a gente não tiver nesse espaço de negociação, a gente nunca vai conseguir avançar na nossa pauta. Porque sempre esses temas vão ser tirados primeiro da pauta. É o primeiro que cai, porque fica muito no debate econômico. Então, esse é um debate que é estratégico. E aí, quando a gente está falando da participação das empresas, a gente está falando das empresas se responsabilizarem, inclusive, com isso. Então, vai ter um aumento da licença maternidade e paternidade, as empresas podem se responsabilizar por isso. Porque, inclusive, tem uma lei que todos vocês conhecem, chamada Empresa Cidadã, que é a empresa que amplia a sua licença maternidade ou paternidade, ela tem isenção de imposto. Então, a gente precisa, inclusive, nas próprias negociações coletivas, comprometer as empresas com a lei da empresa cidadã, que, inclusive, agora a gente está no momento de reformulação, inclusive, de um conjunto de artigos que regulamentou essa lei. Possivelmente, a gente deve, no próximo período, ter um novo decreto, mas nós queremos muito, nós, o Ministério das Mulheres, inclusive, estimular que empresas venham aderir ao programa Empresa Cidadã. E em relação ao tema da creche, e aí eu queria, inclusive, registrar isso, porque quando as pessoas escutam, muitas vezes as pessoas soam de que a gente está defendendo que a empresa tenha creche. Não, o que a gente está defendendo é que a empresa coloque recurso para a construção de creches públicas de qualidade, porque nós tivemos a experiência das creches no local de trabalho que foi um desastre. Então, a gente defende creche pública de qualidade e não os populares depósitos de criança. E a outra coisa que a gente tem feito no Ministério das Mulheres, nós iniciamos um programa o ano passado, que abriu um edital. O recurso que a gente tinha não era muito, mas a gente abriu um edital, onde nós vamos ter agora 5 projetos pilotos de lavanderias públicas comunitárias. Aqui no Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis se candidatou e foi... agora esqueci a palavra, mas é uma das cidades que vai implementar a lavanderia pública comunitária. Então, vai ser Piauí, aqui no Rio, Petrópolis, aí nós temos Caruaru, no Pernambuco, e uma cidade na Bahia, que vão ser projetos pilotos, mas a gente quer avançar depois, inclusive, para ter mais recursos e poder avançar com essa política. A gente tem feito um debate muito forte com o próprio Ministério de Desenvolvimento Social sobre as cozinhas solidárias, que a gente acha que são muito importantes, mas na nossa perspectiva a cozinha solidária não deve ser um instrumento só para distribuir a comida para quem precisa, que ok, é muito importante, mas ela também pode ser um espaço onde as pessoas possam ir lá, comprar a sua comida de forma subsidiada e, com isso, liberar o tempo das mulheres, as mulheres, né, os populares restaurantes coletivos, a gente começar a experiência pelas cozinhas solidárias e também em relação às lavanderias públicas, a gente está iniciando um debate com o Ministério da Cidade, da gente poder construir nos projetos de Minha Casa Minha Vida, já vir com as lavanderias comunitárias. Por quê? Porque a gente acha que essa é uma política estratégica. E já me perguntaram, tá, mas aquela política que teve no governo anterior da linha branca de comprar máquina de lavar. Eu falo, ok, mas para nós não é comprar máquina de lavar, porque se compra máquina de lavar, você naturaliza que essa é uma tarefa das mulheres lá na família. Eu sempre digo, a roupa não vai sozinha para a máquina. Alguém tem que comprar, tem que colocar a roupa lá, depois tirar a roupa, colocar no varal, tirar as roupas do varal, dobrar e guardar. E ainda tem aquelas que passam, né? Mas quem não passa vai cuidar e dobrar. Então alguém precisa fazer essa tarefa. E a ideia das lavanderias comunitárias é você socializar esse trabalho. Porque, inclusive, o nosso projeto que a gente está implementando as lavanderias comunitárias, que vai ter a lavanderia e no espaço da lavanderia vai ter um espaço de informação. Então as pessoas que vão lá levar as roupas para lavar, pode ser mulher, pode ser homem, vai poder participar
sociedade, porque com as redes sociais, com a internet, com o tal do WhatsApp, com o trabalho remoto, as pessoas estão cada vez mais individualizadas dentro das suas casas. Então, a gente trabalha muito com essa perspectiva também de socialização dos espaços de liberação do tempo das mulheres, e aí isso se conecta com isso que a Vera trouxe. Nós tivemos um processo da pandemia, e aí, infelizmente, foi algo que veio para ficar, e nós estamos enfrentando isso no governo federal, porque no período da pandemia as pessoas ficaram trabalhando remotamente, e hoje nós vivemos essa avalanche do trabalho remoto. Eu, por exemplo, lá na minha secretaria, acabei de perder uma servidora porque ela conseguiu um trabalho em outro ministério que ela vai poder trabalhar remotamente. Então, assim, as pessoas, infelizmente, estão preferindo trabalhar remotamente. E nós, por exemplo, lá no Ministério das Mulheres, pela equipe que a gente tem, todo o processo que a gente precisa reconstruir, a gente não tem condições de ter trabalho remoto. Então, a gente está perdendo o servidor, que inclusive, eu sei que nas mesas de negociação coletiva dos servidores, eles têm trazido esse debate de avançar no trabalho remoto, que eu acho um erro. Eu acho um erro. Como é que você produz política pública sem servidor? Não tem como. Servidor construir política pública a partir da sua casa. Não existe isso. Então, mas aí é uma crítica da Rosane Pessoa, não da figura do Ministério. Então, esse é um outro debate que a gente precisa enfrentar, porque além do trabalho remoto, essa ideia da pessoa, da individualização, né, do trabalho, tem todo um peso que vai para as famílias, que é a internet, que é a energia, que para as empresas é economicamente maravilhoso, né? Porque você tem um custo bem menor com as pessoas trabalhando a partir das suas casas. E isso também, inclusive, coloca um outro desafio, que é o avanço do não ter controle de tempo, né? Porque as pessoas aí podem ser demandadas a qualquer momento, e cresce isso que a Vera falou, que é o assédio no cotidiano do trabalho, que inclusive o nosso governo enviou o ano passado para o Congresso Nacional, este Congresso que a Tainá já falou aqui, que eu não vou falar sobre ele, mas mandou para o Congresso Nacional a Convenção 190 da OIT, que trata em relação ao assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, e que a gente está na luta no Congresso Nacional para aprovar que o Congresso Nacional aprove o Brasil ratificar essa convenção da OIT. O projeto, a mensagem do presidente entrou no Congresso Nacional ano passado e está parado na Comissão de Relações Exteriores desde o ano passado, e infelizmente no início nós tínhamos a relatora, a deputada federal Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, do PSOL, era relatora. No final agora do mês de abril, um ato unilateral da presidência da Câmara, ela foi destituída da relatoria da convenção e foi colocado um deputado de ultradireita, inclusive do meu estado, do Rio Grande do Sul, o Van Hatter, como relator desta convenção. E da Convenção 156 da OIT, que trata do compartilhamento das responsabilidades familiares, está como relator agora o Eduardo Bolsonaro. Então, são duas convenções que estão sob a relatoria da direita dentro do Congresso Nacional. Então, ou a gente faz pressão, ou a possibilidade de a gente ser derrotado neste lugar, o movimento em especial, ser derrotado neste lugar é bem forte. Então, eu acho que são essas considerações que eu queria fazer, dizer para vocês que a gente está super à disposição de continuar esse diálogo, nós e o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente tem feito muito espaços de escuta. Então, desde o ano passado, a gente tem feito vários espaços de escuta, seja com as mulheres que foram participar das marchas das Margaridas, das mulheres indígenas, mas também com o conjunto da sociedade. Ouvimos um movimento feminista, movimento de mulheres pescadoras, das mulheres negras,
também ouvimos um conjunto dos conselhos e a nossa ideia, inclusive, ouvimos muitos agora, já fizemos uma roda de escuta com as mulheres, principalmente mães de filhos atípicos, que é uma realidade nova que a gente está enfrentando no nosso país, a gente precisa tratar disso. Então a nossa ideia, inclusive com essas escutas, é a gente poder incorporar o que são as demandas da sociedade para a gente de fato apresentar um plano, uma política que conecte mesmo com a vida das mulheres que estão lá na ponta. Então espaços como esse, quero reforçar mais uma vez, que espaços como esse eles são fundamentais para a gente poder fazer esse debate ser um debate público do conjunto da sociedade brasileira e não somente de nós mulheres. Eu sempre digo, e nos diversos debates que eu vou, sempre a presença majoritária das mulheres, mas que a gente gostaria muito que os homens também viessem para esse debate, inclusive para compreender do que nós estamos falando e saber que o tema do cuidado também é algo que vai afetar a vida deles e que, portanto, é fundamental que os homens venham participar junto com a gente desse debate, porque a política que a gente produzir a partir deste debate vai impactar na vida de todo mundo. Claro que vai impactar muito mais a nossa vida de nós mulheres, espero que positivamente, estamos trabalhando para isso, que seja um impacto positivo na vida das mulheres, mas todo mundo vai ganhar com isso, a família vai ganhar com isso, a sociedade vai ganhar com isso, as mulheres vão ganhar com isso, os homens vão ganhar com isso, a comunidade LGBT, os negros, as negras, os indígenas, toda a sociedade vai ganhar com a política e o Plano Nacional de Cuidados. Então, agradecer muito essa oportunidade, fico à disposição para a gente fazer mais debate como esse e também vocês queiram encaminhar demandas, questões para o nosso Ministério, fique à vontade, a Vera, a Anne, a equipe do Sejuf tem os nossos contatos e ficamos aí em conexão. Esse ano é um ano do G20 no nosso país, então nós, inclusive, a semana que vem temos uma reunião do GT de mulheres do G20, a cúpula dos presidentes vai ser aqui no Rio de Janeiro e esse é um dos temas, o cuidado é um dos temas que vai compor a declaração do Brasil, da presidência do Brasil no G20. Então, momentos como esse são fundamentais para a gente, de fato, fazer com que esse debate seja público e não apenas das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Rosane. Quero agradecer também a presença das nossas companheiras da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento no qual nós, da Secretaria de Mulheres do Sejuf, nos integramos e construímos. É um prazer sempre tê-las conosco. E gostaria de manifestar aqui o nosso lamento e solidariedade com as pessoas do Rio Grande do Sul e informar que nós, no site do Sejuf, compartilhamos uma campanha de doação feita pela CUT Rio Grande do Sul. Está no nosso site o link com Pix. E nós indicamos essa campanha da CUT porque nós conhecemos o trabalho da CUT, que é uma entidade que nós confiamos muito, né? Porque tem muitas entidades fazendo campanha e não tem aquela legitimidade que a gente já conhece na CUT. Então, convido vocês a entrar no nosso site, contribuir com qualquer valor. Muito obrigada pela presença de todas e todos aqui. É uma felicidade ter conseguido realizar esse seminário que a gente fez desde o ano passado, conversando com o Ministério das Mulheres. É um prazer imenso estar aqui. Esperamos construir outros a partir dessa experiência.